na guia, Deus que me alumia. Catequese no seu rádio tem o patrocínio de Família Modas, o melhor da moda pelotense na Rua Marechal Floriano 167. E RF Lucas Construtora, construindo uma vida melhor com soluções construtivas e inovadoras. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Olá, queridos! Estamos começando mais um programa Catequese no seu rádio e com a presença aqui do nosso querido Marcos Bicalho e com o patrocínio da RF Lucas Construtora e da Família Modas. Um abração para todos vocês que apoiam aqui o nosso programa, esse nosso nova atitude do Clube do Ouvinte aqui na Rádio Universidade. Marcos, seja muito bem-vindo. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, de estar aqui nesse programa da Catequese no seu rádio, tentando esclarecer um pouquinho mais as coisas da nossa fé, da nossa doutrina, da nossa igreja. Tá, e então vamos dar uma dica do assunto de hoje com essa bela música que vai tocar agora. Vamos escutar. Do céu morena, Senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divina, de cor igual à cor de tantas raças, Virgem tão serena, Senhora destes povos tão sofridos, patrona dos pequenos e oprimidos, derrama sobre nós as tuas graças. Derrama sobre os jovens tua luz, aos pobres vem mostrar o teu Jesus, ao mundo inteiro traz o teu amor de mãe, ensina quem tem tudo a partilhar. A não cansar, e faz o nosso povo caminhar em paz. Do céu morena, Senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divina, de cor igual à cor de tantas raças, Virgem tão serena, Senhora destes povos tão sofridos, patrona dos pequenos e oprimidos,
derrama sobre nós as tuas graças. Derrama esperança sobre nós. Ensina o povo a não calar a voz. Desperta o coração de quem não acordou. Ensina que a justiça é condição de construir um mundo mais irmão, e faz o nosso povo conhecer Jesus. Pessoal, acho que a dica ficou bem clara sobre qual é o assunto de hoje, né? Marcos, vamos começar então com uma perguntinha básica, assim, que nós católicos temos um carinho super especial por Nossa Senhora, né? Explica isso pra gente, por que isso, pra quem não sabe muito bem. Para começar, né, o mês de maio na igreja normalmente é um mês dedicado a Nossa Senhora. E pelo menos nesses tantos anos de experiência aí de catequese, de trabalho nas comunidades, a gente vê com muita tranquilidade que o relacionamento dos católicos com Maria, né, com Nossa Senhora, é um relacionamento até maior do que o próprio relacionamento com Jesus, com Deus e tal. Mas por que isso, né? Eu até fico imaginando que talvez tenha a ver com esse lance assim, de que é muito mais fácil se relacionar com a mãe normalmente, né? Então mãe é uma coisa que, assim, que as pessoas têm já uma afetividade maior. Então, e para relacionar com Maria, você não precisa de muita teologia. Você só precisa de amor, de coração, de carinho. Então, para o nosso povo que é pouco instruído nas questões da fé, relacionar com Maria é uma coisa mais do dia a dia deles. Tá, mas explica um pouquinho melhor. Maria, Nossa Senhora, tem várias denominações, né? Tem a Nossa Senhora de Lourdes, tem a Nossa Senhora de Fátima. Como é que é isso? Como é que funciona isso? Aí é uma coisa que a gente precisa entender bem. Às vezes os católicos confundem isso e a gente já viu até algumas coisas bastante incorretas, né? Disputa de comunidades, porque a Nossa Senhora de Fátima é mais forte, faz mais milagre que a Nossa Senhora de Lourdes ou que a Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Porque a Nossa Senhora da Guia, porque a Nossa Senhora do Bom Parto. Peraí, vamos com calma. Quantas Nossas Senhoras existem? Uma só. Maria, a mãe de Jesus. Agora, ela tem hoje centenas de denominações que tem a ver exatamente com esse carinho que as pessoas têm. Algumas denominações se referem aos lugares em que ela apareceu. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, são denominações que têm a ver com os locais onde ela apareceu para se manifestar para as pessoas. Outras têm a ver com a situação em que as pessoas estavam passando. Por exemplo, Nossa Senhora do Bom Parto, né? Conta-se que uma moça que estava com muitos problemas para ganhar seu filho, morava na roça, então não tinha possibilidade de estar no hospital e tal, e fez uma oração, né? Pediu a Nossa Senhora que lhe desse um parto feliz, né? E isso aconteceu. Então, assim, as pessoas vão ligando também as situações. Por exemplo, Nossa Senhora do Remédio, Nossa Senhora da Cura, e por aí vai. Então, você tem Nossas Senhoras que são denominações que são ligadas ao local que ela apareceu, tem algumas que são ligadas a situações que as pessoas estão vivendo. E, por exemplo, vamos pegar Nossa Senhora de Guadalupe, né? Pois é, eu tava pensando que é uma situação meio diferente de Guadalupe, né? A Nossa Senhora de Guadalupe é
a denominação do local onde ela aparece para o índio João Diego, né? Sim. E aí depois isso sai, né, esparrama aí pelo mundo. E nós temos denominações assim, Nossa Senhora Mãe da Igreja, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Nossa Senhora da Cabeça. Então uma série de denominações. Mas o principal disso é que os católicos fiquem tranquilos e entendam que são denominações, mas que Nossa Senhora é uma só, é a Mãe de Jesus, é aquela cuja principal ação não foi nenhum milagre esse ou aquele outro. A principal ação de Nossa Senhora foi ter a coragem de dizer sim ao plano de Deus, quando foi visitada pelo anjo lá no começo da história. Tá, daqui a pouquinho a gente volta nisso aí. Eu tenho uma pergunta agora. Tem essas denominações todas, né? E todas têm uma imagem, só que essas imagens são específicas. Elas são, na minha cabeça, bem diferentes de como deveria ser a Maria lá em Nazaré, né? Bom, aí nós temos outro problema. Vamos pegar, por exemplo, aqui a situação da Nossa Senhora Aparecida nossa, né? Originalmente uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. E aí, mas a nossa é uma imagem negra, né? A imagem de Nossa Senhora Aparecida. Uhum. Você vai encontrar imagens, a própria Nossa Senhora de Guadalupe é uma Nossa Senhora com feições indígenas. Sim. Você vai encontrar no Oriente, no Japão, por exemplo, Nossa Senhora com o rostinho de japonesa e tal. Ou seja, as imagens que são colocadas nos altares e tal, elas têm pouquíssima coisa ou praticamente nada a ver com aquela menina judia, morena, que trabalhava na lida doméstica, buscava água na fonte, lavava roupa lá no rio, então que deveria ser toda queimada de sol, né? Então jamais seria essa figura que mais ou menos a gente tem aqui, que vem na sua maioria importada da Europa, né? Normalmente uma Maria assim, bem branquinha de pele, olho azul, lourinha, né? Assim, uma Maria bem europeia. À medida do tempo, as outras sociedades foram aculturando, né, as suas imagens de Maria. Sim. Mas nenhuma dessas realmente deve corresponder à Maria real. Porque também não é um retrato de Maria que se tem ali. O que se tem ali é uma simbologia. Por exemplo, vamos pegar o nosso caso, a Nossa Senhora de Guadalupe. Aquela imagem de Nossa Senhora de Guadalupe que a gente tem hoje estampada é a imagem que apareceu no manto do índio. Então veja, aquela é uma projeção da imagem de Nossa Senhora vista pelo índio, vista pela cultura deles. Sim. Como que Maria se mostrou a eles. E isso é uma coisa muito linda, porque a Maria, ela não precisa se mostrar a nós como uma judia lá de Nazaré, daquele jeitinho. Ela é uma presença em cada comunidade, em cada família, em cada igreja nossa. Então ela se mostra para nós como aquela que foi capaz de trazer Jesus ao mundo, com todas as consequências que ela veio sofrer por isso, que nós ainda vamos falar disso daqui a pouquinho. Mas olha o exemplo e o modelo. O que Maria quer dizer para nós hoje é que nós todos precisamos nos engravidar de Jesus para trazermos Jesus ao mundo. Mesmo que esse nosso sim seja difícil, traga consequências, traga dificuldades. Porque fatalmente o sim dela também trouxe dificuldades e consequências. Maria, além das denominações e tudo mais, ela é um baita de um exemplo, né? E eu acho que esse exemplo a gente pega realmente nessa hora do sim, que ela topou a missão dela, né, Marcos? Se vocês imaginarem uma aldeiazinha como Nazaré, uma currutelazinha, né? Uma menina de uns 16 anos, uma aldeiazinha que devia ter lá uns 100 ou 200 habitantes, no máximo, numa sociedade em que a mulher era altamente discriminada, que ela nem podia trabalhar, só podia fazer
os lazeres domésticos lá, né? Os afazeres domésticos, e que tinha que ser totalmente submissa ao marido. Imagina, essa menina de uns 15, 16 anos, morando com seus pais e noiva de um cara aí de uns 30 anos, mais ou menos, que talvez fosse até viúvo, não se tem certeza, mas uma das tradições diz até que José era viúvo de um primeiro casamento. Imagina que essa menina fica sabendo que a sua prima Isabel, já de idade, 70 anos, tá grávida. E essa menina sai então e vai numa caminhada junto com uma caravana e anda 100 quilômetros a pé. Vai de Nazaré a Ain Karim. Para quê? Para ajudar a sua prima nos últimos 3 meses de gravidez. Para ajudar Isabel nas lidas domésticas e tal. E quando essa menina volta 3 meses depois para sua currutelazinha, para sua aldeiazinha, para Nazaré, ela está grávida de 3 meses. Imagine agora a situação. As comadres, as vizinhas, o próprio noivo, como que eles agiram e o tanto que ela deve ter sofrido com isso. Que zebra. Mas essa história não começa aqui, né? Eu comecei a história do fim de propósito. Essa história começa antes dela sair para Nazaré. De Nazaré para Ain Karim. Tá. Mas tá, explica, né, Marcos? Como é que começa? Fica me olhando assim, começou, tá, vamos lá, então. Então, essa história começa, então, 3 meses depois da volta dela, né? Conforme está narrado lá no capítulo 1 de Lucas. Maria está na sua casa e ela recebe a visita do anjo Gabriel. Ela tem uma visão do anjo Gabriel, que é o anjo mensageiro, Gabriel, mensageiro de Deus. E esse anjo Gabriel, então, diz para ela que ele tem para ela uma proposta de Deus, que ela ia ser a mãe do Salvador. E é muito engraçado que a reação dela, mas como que isso é possível? Se eu ainda não estou casada com José, eu nunca tive relação com homem algum, como é que eu posso ficar grávida? E aí que o anjo diz: olha, para Deus nada é impossível, esse é o plano de Deus, e a prova disso é que a sua prima Isabel, que já é estéril, nunca teve filho, já é de idade, está grávida e tal, e tal, e tal. E Isabel estava grávida até de João Batista, né? Sim. Então, que, aliás, depois no fim da história, batiza Jesus, era primo de Jesus, etc. Tá, mas então, a história começa aí. E aí a grande questão: Maria conhecia as Escrituras e ela sabia muito bem que esse Messias, esse Filho de Deus, haveria de sofrer, ser torturado, assassinado. Qual é a mãe, a mulher, que gostaria de passar por uma situação dessa com seu filho? Ninguém. E imagina, Maria também sabia muito bem que ia cair na boca do povo. E Sim. Quem é que gostaria de cair na boca do povo numa currutelazinha que todo mundo conhece todo mundo? E com mais um problema grave, que na cultura deles, a mulher que traísse o seu marido poderia e deveria ser apedrejada em praça pública até a morte. Tá, mas e aí como é que lidaram com essa situação? E aí veja bem, mesmo sabendo de todas essas dificuldades, Maria diz: sim, se é o plano de Deus para mim, eu topo. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Essa é a grande sacada. É essa Maria que nós precisamos de exaltar e venerar nas nossas comunidades, de ensinar na nossa catequese. É essa Maria que nós devemos fazer as nossas homenagens, fazer as orações do rosário, fazer as nossas coroações. É para essa mulher, mulher corajosa, poderosa, forte, essa mulher que é modelo e exemplo para nós. Quando a gente tá todo aí cheio de milindres, sem querer se comprometer nessa de trazer Jesus para o mundo. Beleza, então, e tá, reforça a minha pergunta anterior. E como é que eles lidaram com essa situação? Eles quem? O povo, ela, a família? A Maria, né? A Maria, o José, que eu sei que o José teve uma baita participação nisso. Aí quando Maria então volta da viagem de 3 meses e aparece já grávida, né, de barriguinha, o José fica desesperado, porque ele era apaixonadíssimo com ela.
Imagina já um cara assim mais velho, né, com uma menina tão novinha desse, ele era muito apaixonado com ela. E ele era um judeu absolutamente devoto. E ele sabia que ele era obrigado, por lei e pela sua fé, a denunciar Maria para que ela fosse apedrejada. Mas José resolve uma atitude diferente. José resolve que ele vai fugir, porque já que ele não conseguiria viver naquela situação, imaginando que Maria o havia traído, ele ia fugir, porque pelo menos em toda a aldeia ia ficar a ideia o quê? Que ele, José, era um velho safado, que ele tinha aproveitado da menina e tinha fugido, etc, etc, e ninguém ia condenar Maria. Tá, mas nisso o anjo ainda não tinha falado com José? Não, esse é um outro erro, que as pessoas falam, não, mas José resolveu ficar... Catequese no seu rádio. José resolveu ficar porque o anjo falou com ele. Não. Primeiro José toma essa atitude, e depois que ele toma a decisão de que ele vai fugir, aí em sonhos o anjo aparece para ele e diz: José, você não precisa de fugir, Maria está grávida do Filho de Deus. Mas olha só, temos pouquinho tempo agora para terminar o programa, mas ainda temos o Magnificat para dar uma conversada sobre isso. O Magnificat é o grande cântico de Maria. Na verdade, é uma das demonstrações que ela conhecia as escrituras, né? Naquele tempo as meninas não sabiam ler, mas provavelmente Maria havia sido educada pelo velho Joaquim e Ana, né? Seus pais. Porque ela recita o cântico de Ana, né? Um cântico lá do Antigo Testamento. Ela atualiza e recita no Magnificat, quando ela diz que o poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Em que situação que ela recita? Ela canta o Magnificat no momento em que ela se completa como mãe do Salvador no seu sim. Aí nesse momento, ela cheia do Espírito de Deus, ela recita esse belíssimo cântico, que não é o cântico de uma menina boazinha, bobinha do interior. É um cântico que claramente ela coloca Deus se manifestando a favor dos humildes, porque depôs do trono os poderosos, exaltou os humildes, saciou de bens os que têm fome, aos ricos despediu de mãos vazias. Quer dizer, é um cântico bem forte, bem poderoso, que claramente Maria coloca se manifestando já como a mãe do Salvador. Tá ótimo, Marquinhos. E temos ainda para conversar sobre algumas celebrações e coroações que acontecem agora. O que significa isso? Nós temos tempo ainda para falar disso ou vamos deixar para o próximo programa? Bem pouquinho, dá uma pincelada então. Eu vou só abrir a discussão. Nesse mês é muito comum que a gente ponha roupinha de anjo nas crianças, nas meninas, faça coroações de Nossa Senhora, proporcione várias orações do terço, rosário, etc, etc, etc. Tá. Isso é uma coisa ruim? Claro que não. Isso é uma coisa excelente, é uma coisa boa. Mas não em si mesma. Não é um teatro coroando Nossa Senhora. O que significa isso mesmo? Essas manifestações de fé com Maria, nós vamos aprofundar então no próximo programa Catequese no seu rádio. Vai ser um mês de Maria, Marcos? Ai, um mês de Maria, e é pouco, hein? Então tá, pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês aqui nesse programa, que eu tenho certeza que foi realmente uma catequese, assunto bem pertinente pra gente tratar agora nesse mês de maio. Um mês super especial para se tratar de Maria e para homenagear as nossas mães aí também. Pessoal, até o próximo programa, não esquecendo que o nosso programa ele faz parte aqui do Clube do Ouvinte da Rádio Universidade, que vocês podem conhecer melhor no site da arquidiocesedepelotas.org, acessar os programas passados, procurar os outros programas que a gente tem aqui na Rádio Universidade. Vou abrir uma então para ti, Marcos. Faz uma propagandinha do Falando de Bíblia pro pessoal poder participar e concorrer aos prêmios, né? Bom, todos os dias, às 7 da manhã, às 10 da manhã, às 3 da tarde e às 9 da noite, se você estiver ligadinho aí na RU, você vai participar do Falando de Bíblia. Falando de Bíblia é um programa de 5 minutos em que eu explico
Estou fazendo uma caminhada do Antigo Testamento, devemos acabar o Antigo Testamento aí lá pela semana que vem e vamos entrar no Evangelho de Lucas. Mas eu vou escolhendo trechos da Bíblia e vou explicando. E ao final desses 5 minutos de explicação diária, a gente faz uma pergunta. Aí você manda um WhatsApp aqui para RU, no número do Clube do Ouvinte, que é o número, Bruna? Vamos lá, 9100-6003. Não decorou ainda, Marcos? 9100-6003. Eu já tinha decorado, queria saber se você também tinha decorado. Eu sabia, tá, tudo bem. E aí, você responde aquela perguntinha daquele dia nesse WhatsApp e você concorre toda semana, toda segunda-feira, às 9 da manhã, sorteio de R$250 de compras no supermercado da cidade. Tem tido aí 300, 400 manifestações toda semana. Toda semana alguém ganha. Uma vez pode ser você. É isso aí. Então tá, já vamos aproveitar então que a gente deu o número do Clube do Ouvinte. Vamos entrar em contato com a gente, mandar uma dúvida, mandar uma sugestão, mostrar interesse em ser sócio do ouvinte. Qualquer coisa, pessoal, a gente quer essa interação, quer que vocês participem aqui da rádio com a gente e auxiliem essa construção dessa nova programação que a gente está fazendo com muito carinho para cada vez mais reafirmar que a Rádio Universidade é uma rádio católica e está de portas abertas para esse povo de Deus aqui de Pelotas. Pessoal, muito obrigada, até a próxima. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento. Catequese no seu rádio tem o patrocínio de Família Modas. O melhor da moda pelotense na Rua Marechal Floriano 167. E RF Lucas Construtora. Construindo uma vida melhor com soluções construtivas e inovadoras. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia.